Louvado seja Deus, uma boa noite para todos, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gerry e eu estou aqui para abençoar a sua vida, pois a palavra de Deus diz que nós devemos compartilhar da sua grandeza, das suas bênçãos, como Deus nos abençoou com todas sortes de bênção por meio do seu Filho amado Jesus Cristo. Ele disse que nós somos portadores destas bênçãos e nós devemos compartilhar, estar falando das grandezas de Deus, sempre bendizendo o nome do Senhor e contando todos os seus feitos que Ele tem feito na nossa vida. Se nós pararmos e perguntarmos para qualquer uma pessoa que está caminhando com Jesus, Deus já fez milagre na vida dessa pessoa. Então nós temos muito para falar, louvado seja Deus, de Deus, se alegrar também na presença de Deus, porque esse Deus, Ele é puro amor, aleluia, e pura justiça. E nós precisamos caminhar juntos, louvado seja Deus, para juntos fazermos a missão do Ide, do nosso Deus. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Marcos 16, verso 15, Jesus já nos concedeu um mandamento, uma ordem, para que todos aqueles que Ele chamou, que Ele alistou no seu exército, esteja disponível para falar desse grande amor. Louvado seja Deus, que Deus tem realizado pela humanidade. Gostaria que você também quiser ver as minhas mensagens. Louvado seja Deus. Canal da YouTube, tem um canal lá, né? Canal com o pastor Jogo da Velha, Gerry Adriano Souza. Louvado seja Deus, você estará lá assistindo alguns vídeos que eu coloco lá com o propósito de abençoar a sua vida. Hoje, a palavra do nosso Deus se encontra aqui no livro de Efésios, capítulo de número 4, louvado seja Deus, verso 1 até o verso de número 4, que diz o seguinte: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação ao que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Louvado seja Deus. Então aqui nós temos aqui o apóstolo Paulo, ele dando uma orientação para a igreja ali em Efésios. Louvado seja Deus, a igreja que ele iniciou pregando o evangelho, louvado seja Deus, da salvação. Então nosso irmão Paulo foi um dos grandes apóstolos de Cristo, louvado seja Deus, que não foi escolhido, né, de antemão entre os 12, mas ele foi chamado depois. E ele foi o que mais trabalhou, louvado seja Deus, um verdadeiro evangelista, que pregava a palavra de Deus com autoridade e com amor. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer: eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque para mim é o poder de Deus. Louvado seja Deus. Se alguém quer ter contato com o poder de Deus, deve conhecer o evangelho de Jesus Cristo. Porque o evangelho de Jesus Cristo, ele salva, ele liberta, ele batiza no Espírito. Louvado seja Deus. E ele faz muitos milagres, que está muito além da nossa compreensão. Mas cabe a cada um de nós buscarmos a presença do nosso Deus. Então o apóstolo Paulo, ele instruindo aqui, louvado seja Deus, esta igreja, a permanecer firme, louvado seja Deus. Essa orientação, ela serve para todos nós, louvado seja Deus. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor. Como é bom nós sermos prisioneiros. Vamos aqui destacar aqui esta parte aqui, né? Como é bom nós sermos prisioneiros do Senhor Jesus Cristo. Devemos dar graças a Deus. Vamos olhar para Paulo,
Louvado seja Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, está lá escrito que o apóstolo Saulo, ele era Saulo antes de ser apóstolo, ele fazia parte de uma seita dos fariseus e ele perseguia os crentes. Ele consentiu na morte de Estevão. Na última vez ele pediu carta ao rei e desceu para Damasco para perseguir as famílias que serviam a Cristo. Então, quando Cristo chamou Saulo, foi no caminho de Damasco. Ele estava perseguindo a igreja de Deus. E Deus disse para ele: duro é para ti, ó Saulo, recalcitar contra os agrilhões. Naquele momento ele viu uma grande luz que apareceu na frente dele e a voz que soava daquela luz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele caiu do cavalo, ficou cego. E ele disse: quem és, Senhor, para que eu persiga? Eu sou Jesus a quem tu está perseguindo. Porque quando você persegue os crentes, é a mim que você está fazendo. E naquele momento, Saulo ficou cego, não pôde mais enxergar. Deus ali impediu, louvado seja Deus, de ele ir perseguir os seus filhos. Nós hoje contemplamos na missão, louvado seja Deus, de pregar o Evangelho. Nós vemos muitos dos nossos irmãos sendo perseguidos, sendo maltratados, nossos irmãos sendo assassinados, igrejas sendo demolidas, né, por muitos líderes radicais que não aceitam a pregação do Evangelho e não aceitam que se fale no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, todos os países comunistas têm perseguido a igreja de Deus e o Evangelho de Jesus Cristo de ser pregado. No nosso Brasil ainda vivemos uma democracia disfarçada de comunismo, mas o Senhor nosso Deus ainda tem nos dado liberdade para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, voltando aqui à palavra, como disse o apóstolo Paulo, como é bom ser prisioneiro de Jesus Cristo, porque antigamente ele era prisioneiro de uma seita religiosa e ele fazia muitas maldades. Louvado seja Deus. Ele era zeloso ali, ele cumpria ali a letra, quando ele era daquela seita dos fariseus. Mas depois que Cristo chama ele, louvado seja Deus, que bênção, né? Ele tornou-se um prisioneiro de Cristo, aleluia. E é muito maravilhoso nós sermos prisioneiros de Cristo, porque certamente nós vamos carregar o amor de Cristo, o mesmo amor que Cristo teve pela humanidade. E por todos, nós também vamos ter esse amor. Então, a partir do momento que Jesus chamou Saulo, tirou ele daquela seita religiosa, ele não mais perseguiu os filhos de Deus. Ele agora passou a ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, um verdadeiro apóstolo. E ele mesmo diz aqui com as suas palavras, aqui no Efésios capítulo 4, verso 1, onde nós estamos lendo, que ele tornou-se prisioneiro no Senhor. E ele agora estava orientando ali aquela igreja, aqueles irmãos da comunidade de Efésios, a viver de modo digno da vocação ao qual foste chamado. Jesus Cristo nos vocacionou para a salvação. Jesus Cristo nos vocacionou para ser herdeiro da vida eterna. Jesus Cristo nos vocacionou para sermos testemunha dele. Ele diz: vós sois minhas testemunhas, louvado seja Deus. Ele nos chamou para que nós sejamos luz e sal da terra. Nós temos uma grande missão dada por Deus para cumprirmos aqui nesta terra. E eu estou aqui, meu irmão, minha irmã, você, meu amigo, eu estou aqui cumprindo esta missão. Eu estou aqui falando do amor desse Cristo. Eu estou aqui falando da transformação que esse Cristo, ele vem fazendo na minha vida desde o dia que eu lhe conheci. Eu acredito que você que conheceu a Jesus também, ele está fazendo essa transformação na sua vida. E essas orientações também servem para nós, louvado seja o nome do Senhor. Essas orientações que o apóstolo Paulo estava dando ali aos irmãos de Efésios, a mesma orientação serve para nós hoje. No versículo 12 ele diz: com toda a humildade e mansidão, louvado seja Deus. E nós devemos
andar de modo digno da vocação que foste chamado, com toda a humildade e mansidão. Ser humilde como Cristo, ele foi humilde. Jesus chegou em um mundo dominado pela religiosidade e pelos políticos da época. Ele chegou com toda humildade, pregando um evangelho transformador, algo novo, algo que transforma. Louvado seja Deus. E muitos que ouviam a mensagem de Jesus Cristo, às vezes deixava tudo e seguia a Jesus. Em pouco tempo, aonde Jesus passava, a multidão acompanhava. Porque a multidão queria ouvir a mensagem que esse Cristo ele tinha para pregar ao mundo. E também quando Jesus começou a fazer milagres, muitos deles também andavam no meio da multidão por curiosidade, né? Para saber qual era o próximo milagre que Jesus iria fazer, pois aqueles homens religiosos que viviam na sinagoga não faziam nada. Não fazia nada a não ser cobrar impostos. Esta é a verdade hoje de muitos que cobram somente impostos, mas a gente não vê a ação de Deus em nada. Mas deixa isso para lá, vamos para o que interessa aqui, no versículo de número 3. Ele diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós temos que nos esforçar para vivermos uma vida diligentemente, preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Louvado seja Deus. Eu estava lendo um livro, por nome Junto é Melhor, fala de missão. Louvado seja Deus, nosso irmão Sharon Kai. Ele diz o seguinte na página 42: somente com humildade, mansidão, paciência e suportando-nos uns aos outros em amor, podemos ser uma igreja em missão. O nosso estilo de vida cristão, dentro ou fora da nossa comunidade de fé, deve ser de servir uns aos outros em relacionamento harmonioso. Para tanto requer um esforço, louvado seja Deus, da nossa parte, assim como o nosso apóstolo Paulo, ele nos orienta no versículo 3, que nós devemos nos esforçar com diligência para preservar a unidade do corpo de Cristo e do Espírito no vínculo da paz. Devemos nos esforçar para mantermos a unidade do corpo. Quando a igreja do Senhor Jesus Cristo ela está unida em missão, os milagres começam a acontecer. E quando eu falo de milagre, eu falo de transformação de vidas, pessoas se rendendo aos pés de Jesus ao ouvir o Evangelho, que é o poder de Deus para todos aqueles que crêem. Você crê, meu irmão? Você crê, você que está me ouvindo? Louvado seja Deus. Creia no Evangelho de Jesus Cristo. E a sua vida, a sua família, a sua cidade, o seu bairro, louvado seja Deus, será transformado por meio da sua vida. Louvado seja Deus, porque você vai ser o portador deste Evangelho, o portador desta luz, o portador deste sal para salgar o ambiente. Tudo começa por nós. Se nós cumprirmos assim as orientações que o nosso apóstolo Paulo está nos dando, de procurarmos viver no vínculo da unidade do Espírito, procurando a paz, e somente assim nós podemos fazer missão. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Foi um prazer estar aqui com você nessa noite, compartilhando um pouco da palavra de Deus. Que Deus possa iluminar a sua vida, trazer paz, segurança, livramento
Que o Senhor nosso Deus estenda a sua mão para a sua família, para a sua casa, para a sua vida. Que Ele possa atentar para as suas orações e responder, suprindo todas as suas necessidades. Que Ele possa chegar com providência e que Deus possa suprir em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Fica com Deus e até o próximo encontro.